Então, pessoal, o meu nome é Sinira Martelli, eu sou fisioterapeuta há 14 anos, eu me formei em Blumenau, na FURB, em 2010. E desde que eu me formei, eu comecei a estudar o método Pilates. Desde a faculdade, eu pensava que eu queria trabalhar com isso, mas já tinham muitos profissionais da área de Pilates. E eu pensava na minha cabeça, eu tinha nítida certeza que eu não iria ser mais um professor de Pilates. Eu iria ser uma professora de Pilates que fazia diferença na vida das pessoas, que faz a diferença na vida das pessoas. Depois da minha formatura, então em 2010, eu fiz a minha primeira formação em Pilates contemporâneo, certo? Eu tinha 21 anos, aprendi os exercícios em cima dos aparelhos de Pilates, mas depois que eu fiz o curso de Pilates contemporâneo, eu comecei a fazer outros cursos de Pilates, e na época não se falava muito do Pilates clássico. E depois de uns anos de formada, depois de uns 6, 7 anos de formada, eu comecei a ouvir que existia o Pilates clássico. E aí começaram a surgir muitas dúvidas na minha cabeça. Será que isso que eu faço é Pilates de verdade? Porque quando a gente vê Joseph Pilates fazendo alguns exercícios no livro dele, na internet, a gente vê coisas muito diferentes do que a gente aprendeu. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Foi em 2020 que eu tive a coragem de ir no primeiro evento de Pilates clássico, que foi o Clássico Rio, no Rio de Janeiro. Eu não sabia nada do clássico, mesmo assim eu fui lá porque eu sabia que eu podia entregar mais para os meus alunos. Por que eu podia entregar mais para eles? Sabe quando você estuda, faz cursos de Pilates para patologias na coluna, Pilates para idosos, Pilates para gestantes, Pilates na escoliose, na hérnia de disco, e você não consegue resolver o problema das pessoas? Eu não conseguia resolver o problema das pessoas e eu fazia exatamente tudo que eu tinha aprendido. Então eu decidi ir lá no Clássico Rio, no Congresso de Pilates Clássico, sem saber absolutamente nada do clássico. Me senti um peixinho fora da água. Mas, corajosa, eu fui lá e agendei uma aula privada com uma professora que é top no mundo, que é a Érica Almodóvar, Então ali foi o meu primeiro contato já de cara, numa aula privada com ela. E eu não começava a minha aula no Reformer. Eu, assim como a maioria de todos que estudam o contemporâneo, a gente aprende o quê? A gente começa com pré-pilates, a gente começa talvez no chão, no Cadillac, no mat. E aí ela começou a aula comigo no Reformer. Eu já achei diferente, E aí ela me explicou, ela me perguntou como que eu trabalhava. Eu falei que eu começava no mat, eu ensinava com o Magic Circle algumas coisas e ela foi me explicando a importância de começar no Reformer, que eu também vou falar com vocês sobre isso hoje. E desde o primeiro exercício, Footwork, quando chegou no 100 eu já pensei, meu Deus, isso é muito diferente. Isso é muito diferente do que eu já tinha sentido no meu corpo e do que eu tinha feito. Sabem o que eu senti? Eu senti conexão do meu corpo inteiro em um único exercício. Coisa essa que a gente não sente e não aprende quando a gente estuda o contemporâneo. E eu sei da dúvida que existe na cabeça de vocês quando vocês sabem que existe o clássico, mas não sabem exatamente como que é. Então, desde essa primeira aula, eu senti a conexão do meu corpo, coisa que eu não aprendi com o contemporâneo. E eu trabalhei com o contemporâneo, gente, por 12 anos, quase 13 anos. Então, o que eu vou falar para vocês é que o contemporâneo, ele traz muito resultado. Eu, Sinira, tive resultados muito bons com o contemporâneo, mas coisas que não melhoravam. Talvez vocês se familiarizem com algumas coisas dessas. Por exemplo, sabe aquele aluno que vai subir no roll-up e não consegue? Que estava travada ou vai subindo assim, ó. Isso é uma coluna rígida. E aí o que eu fazia? Eu fazia todas as mobilidades de coluna que eu aprendia e não melhorava aquilo lá. A coluna não melhorava. Outra coisa que eu não conseguia melhorar sem as técnicas do clássico é aquele ombro rígido. Sabe aquele aluno que tem um ombro mais alto do que o outro? Quando é para erguer o ombro não vai, ele fica aqui, levando a cabeça no ombro porque não consegue essa mobilidade. Então, ombros rígidos, dores nos ombros, problemas nos ombros, eu não conseguia melhorar porque eu não sabia de um detalhe.
valioso. A nossa cintura escapular é o nosso segundo powerhouse. Como é que eu vou fazer uns exercícios de pilates com isso desconectado? E aí, como é que conecta, professora? Hoje vocês vão aprender muitas coisas. Hoje vocês vão aprender a conectar essa cintura escapular, a enxergar um corpo e ver se ele está conectado ou não está conectado. Então, o que eu vou falar para vocês é que não existe certo e errado. Não existe, o pilates certo, o pilates errado. Existe o pilates diferente. Nós sabemos, nós aprendemos de uma forma, como foi nos ensinado, e parte de nós irmos atrás de mais informações, irmos atrás do que faz sentido para nós. Então, assim, tudo que eu vou falar para vocês aqui são coisas que fizeram sentido para mim, que já trabalhei com o contemporâneo por tantos anos e que cada vez que eu aplico o método Pilates da forma original, da forma clássica, como eu aprendi agora, eu me surpreendo com os resultados. Me surpreendo de verdade, porque não importa qual é a alteração que você vai receber no seu estúdio, de verdade. Uma formação óssea, não importa se é uma lesão de coluna, uma lesão de ombro, de pé, se você coloca no método, no sistema, você consegue resolver qualquer problema. E quando as pessoas pensam que o clássico é engessado, que o clássico é só para professores, que o clássico é muito difícil, esqueçam. O clássico é para todos. Existem adaptações de exercícios para quem não consegue fazer determinado movimento, mas ele é para todos. Então, assim, quando a gente fala de um método, o que é um método? Método é um caminho para chegar em determinado lugar. E o que os nossos alunos querem quando eles buscam a gente? Eles querem chegar em algum lugar. Eles querem melhorar da dor, eles querem melhorar o condicionamento físico, querem melhorar a postura. E se você não seguir um método para chegar lá, você fica no mesmo lugar. Você dá 2 passos para frente e volta um para trás. Você dá um para frente às vezes e volta para trás. Então, antes de começar com os acessórios, eu quero esclarecer para vocês o que é o método Pilates em si, por que ele é um método, como a gente começa, como que a gente evolui e como que a gente melhora a vida das pessoas.